Durante o segundo semestre, a gente não sabe quando. É setembro, é outubro, é novembro, é dezembro. Eu não sei. A gente não sabe qual será essa data. Só que tem o seguinte, a partir de julho o Flamengo perde dinheiro. Não, a partir de julho... Pode assinar um pré-contrato sem custo. Ele pode assinar... E a questão do adiamento, além de tudo, quebra até o planejamento do próprio atleta e do seu staff, né? Porque a gente tá falando do jogador que vai ficar sem contrato já no final do ano. Se fala desse novo julgamento e ser uma sentença totalmente diferente. E aí ele tem que... Tanto que muito se falou de ele escolher ir pro CAS é escolher um novo julgamento. Pra mim, Gabriel acabou de ser liberado. Você acha, Faustino? Porque se esse é o interesse, essa é a organização do órgão que contesta justamente a atitude do Gabriel... Não, mas isso daí... Salve, nação! Saudações rubro-negras! Quero que você já chegue aqui no vídeo comentando o que você achou do que fizeram com o Gabigol. A Corte Arbitral do Esporte da Suíça fez o cara viajar do Brasil para a Suíça. Chegando lá, ele foi informado que não haveria o julgamento dele. Que pisada na bola, hein, Cas? Que é isso, cara? Comente aqui, quero saber a sua opinião. A minha opinião é o seguinte: acho uma baita sacanagem, uma falta de profissionalismo, porque eles falaram que o e-mail não chegou para todos os envolvidos. Como assim, cara? O e-mail não chegou? Então ligue e confirma um dia antes, caramba. Fazer uma pessoa sair do seu país e ir para outro país, dentro de um avião, não sei quantas horas de voo, correndo perigo, né? Porque avião, eu tenho medo de avião, cara. Então, correndo perigo, né? Vamos dizer assim. É uma baita sacanagem, cara. Pisada na bola do CAS, né? Comente aqui, quero saber a sua opinião. Separei para vocês aqui as opiniões do programa ESPN FC, Sport Center e Placar TV. Todos eles falaram sobre essa sacanagem que fizeram com o Gabigol. Então vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil e Placar TV, link na descrição como créditos. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Gabigol foi para lá à toa, não tem data para o novo julgamento. Dá para comprar um chocolatinho. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Suíço? O julgamento pode não ter nova data, mas o vencimento do contrato continua igual e esse adiamento, Pascoal, ele vai refletir diretamente na renovação do Gabriel. Não, a manifestação do Braz, depois do jogo contra o Vasco da Gama, ficou muito claro, né? Vamos esperar o que o tribunal vai decidir para tomarmos também a nossa decisão. Não foi isso que ele disse? Sim. Então, adiou isso aí. Durante o segundo semestre, a gente não sabe quando. É setembro, é outubro, é novembro, é dezembro. Eu não sei. A gente não sabe qual será essa data. Só que tem o seguinte, a partir de julho o Flamengo perde dinheiro. Não, a partir de julho... Pode assinar um pré-contrato sem custo. Ele pode assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Ponto. O Flamengo pode ter uma aproximação e dizer a ele, a gente quer você aqui, mas vamos aguardar os acontecimentos. Não se precipite em assinar nada, porque nós queremos você aqui. A gente falou exatamente o contrário do Daverson agora há pouco, né? Sim. A manifestação do Flamengo pode ser essa. O Gabigol, a gente quer você aqui. Não assina com ninguém, não. Espera dar essa decisão e a gente vai... Porque a decisão vence em abril também do ano que vem. Sim, quando completa dois anos do dia em que o comitê, o grupo antidopagem foi ao Ninho do Urubu. Então, vence em abril. Então, tem muitos fatos que podem ser analisados. Então, eu, se fosse dirigente do Flamengo, manteria esse contato para que ele não assumisse nenhum compromisso, para esperar a decisão do tribunal. Agora, quanto ao tribunal, o Tribunal Arbitral do Esporte, eles estão impiedosos com qualquer caso de doping, fraude de doping, eles estão impiedosos porque é véspera de Olimpíada. Você acha que foi positivo para ele? Eu já disse, eu acho que foi bom e foi ruim. Né? Foi bom... É porque a gente fica muito com a sensação de que, já que o efeito suspensivo veio, a tendência, não há garantia, mas a tendência era que o CAS anulasse a pena. Mas é só a impressão. Toda aquela informação que eu fiquei mais pensando é porque, se o julgamento tivesse acontecido, amanhã que iria acontecer, né? Dia 7, amanhã, né? Iria. Os três que iam julgá-lo eram exatamente os três
que deram o efeito suspensivo. Ou seja, Os por três do unanimidade. Cássio. Os 3 do Cássio seriam apontados para o Cássio. É um suíço e 2 ingleses que votaram a primeira vez. E seriam. E na informação agora Vai haver uma nova... novos juízes. Isso é ruim. Outros 3. Então, eu acho que... Não, Siri, não é com Não, você fica não, na sua, cara. Siri. Eu acho que se ele recebe os mesmos caras agora, os caras já analisaram o caso e deram o efeito suspensivo, eu acho que a tendência era maior de que realmente os caras ficassem a favor dele de novo. Agora vai mudar tudo, vem outros caras e também a situação dele, né? Porque é isso, vai resolver o quê? Vai assinar, o Flamengo vai querer já fazer um novo contrato sem saber se ele joga até abril? Pode fazer, mas vai ter que botar tudo isso em cláusula. Ó. Então. Caso você perca, só joga em abril do ano que vem, vai ser isso, o salário vai ser X e não sei o quê. E fica a cabeça dele, né? Sem saber o que vai acontecer. Eu acho que agora a questão é, de repente, fazer um pré-contrato com o próprio Flamengo. Até por tudo que a gente acabou de falar do Daverson, até por tudo que a gente já sabe de negociações entre Flamengo e empresário que embarreiraram quando chegou na mesa do Landim e não foi assinado o que estava pré-acordado. Você estava falando em relação ao Daverson. Quanto sentimento entra, quantas pessoas se emocionam. Dá para confiar na Boca ali? Ah, mas aí, Dani, nós estamos falando de cifras muito altas, né? Assim, eu acho que o movimento do clube vai ser o de esperar. Porque você fazer uma renovação agora, aí ele fica suspenso. Pois é. E É o que o muito Braz dinheiro. falou. Assim, o Gabigol já é o salário dos mais altos ali, ou mais Então, alto, mas aí eu não penso sei. num pré-contrato com essas cláusulas. Mas quase que aí, não às sai. vezes, o Ditas atleta aqui. pode não querer, né? É lógico. Entendeu? Mas Eu ele acho vai que uma agora, ele possi- vai entender, ele não sabe o que vai acontecer com ele. Não, Como é que ele vai tam- aceitar ser vendido? Não, eu acho que ele Assinar também. com outro, ele não sei. também. Eu acho que ele também está na mesma situação. Pô, vou esperar o julgamento Pois para é. ver o que vai acontecer. Mas Porque uma aproximação entre E eles a é situação possível. dele, eu acho que o do Gabigol hoje está muito mais complicada do que o do Flamengo. Sim, porque ele nenhum não está outro time vai jogando. contratá-lo ele tá também em nesse baixa. momento. Claro. Teve o problema dele com vestindo a camisa do Flamengo, com o torcedor. Então, assim, o momento, a cabeça dele não deve estar boa. O cara é um ídolo, tá ali, o torcedor não está nem dando atenção. Assim, não é fácil o momento que ele está passando. Então, ele também, acredito que ele também deve esperar até para a carreira dele se ele for para outro lugar, né? Sim. Que afeta em tudo a vida dele. Por isso que saúde mental está em alta, né? Só se fala nisso nos clubes, né? Porque, Acho que às tem que vezes, se falar pessoa- isso na sociedade. Em geral, mas assim, já que nós estamos falando de futebol, É não verdade. se falava disso, né? Pascoal tá rindo. Não se falava Mandou uma disso muito pedrada nos agora. clubes, no futebol, né? Tinha gente que abominava ouvir falar que o clube precisa de um psicólogo. Tá louco, precisa não. Eu sou o psicólogo, sou o técnico, o velho. É porque, coisa muito erroneamente, antiga, na né? sociedade, você, amigo, já que o público aqui é majoritariamente masculino, é visto como fraqueza, mas não é não. Cuidar da cabeça é bom pra todo mundo, é bom pra você, é bom pro seu entorno, não tem que ter vergonha. Gabigol chegou na manhã desta quinta-feira aqui na Suíça, assim como eu, para o julgamento na Corte Arbitral do Esporte, que seria realizado na sexta-feira, amanhã. Mas assim que desembarcou, o jogador brasileiro foi informado que o julgamento foi adiado, explicando rapidamente o motivo. São 3 árbitros, 3 representantes que participam desse julgamento. O primeiro é indicado pela defesa do Gabigol. O segundo é indicado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, junto com a União Federal. E o terceiro árbitro, que preside a mesa, é indicado pelo CAS, a Corte Arbitral do Esporte. Acontece que a União Federal alegou que não foi notificada devidamente e, por isso, não pôde indicar esse árbitro. Fez o pedido de adiamento para o CAS acatou. Com isso, o julgamento foi adiado. Não temos data marcada para o julgamento, mas tudo indica que será realizado ainda no segundo semestre de 2024. Lembrando que Gabigol segue podendo jogar porque conseguiu o efeito do suspensivo. Ele tinha sido punido com suspensão de 2 anos, mas conseguiu o efeito suspensivo em abril e segue podendo atuar, pelo menos até que esse julgamento seja realizado. Lembrando também que a presença do Gabigol não era obrigatória aqui no julgamento na Suíça, mas ele fez questão de vir justamente para poder se posicionar. O depoimento dele é muito importante para que esses 3 árbitros decidam o futuro do jogador brasileiro. A tendência agora é que novos 3 árbitros sejam indicados para o julgamento, que, como eu disse, tem tudo para acontecer no segundo semestre de 2024. Esperamos que Gabigol tenha aproveitado a rápida passagem aqui pela Suíça, assim como eu. Direto aqui da Suíça, de Genebra,
do aeroporto de Genebra, de onde eu parto daqui a pouco, Renato Senise, para os canais ESPN. Obrigada, Senise. Boa viagem para você. Não sei se ele aproveitou muito, né? Chegou no aeroporto, adiou, já voltou. Será que o Gabriel conseguiu pelo menos comprar um chocolatinho suíço ali, né? Já que tô aqui, vou dar um rolê, comer um chocolatinho, alguma coisinha diferente. Mas que coisa, hein? Espera chegar lá, adiado o julgamento e vai ainda levando essa expectativa. Embora o Gabigol tenha esse efeito suspensivo, esteja atuando já, mas é óbvio que fica também postergando isso, acho que essa ansiedade, enfim, de resolver de fato a situação. Bom, falando do caso da notícia de hoje, que é o adiamento do julgamento, isso é bem varziano, né? A gente está falando de uma corte internacional que é super importante, é a última voz, a última decisão. E esperam as pessoas chegar lá. Advogado chegou ontem, Gabigol chegou hoje. Não vai rolar o julgamento. Você faz isso na terça-feira. Você já sabia na terça que não ia rolar. Não foi decidido agora. É um negócio assim, bem chatinho, né? Porque o jogador tá jogando, né? Ele largou o clube, foi para a Suíça, agora volta. Então, o primeiro ponto, lamentável, né? O segundo é um adiamento. Ele vai continuar jogando sem a decisão. Vamos ver qual é a data marcada. Se for para novembro, dezembro, as coisas ficam melhores para ele. Depois vem uma decisão, aí sim, uma decisão que não dá mais para correr, Glaucio. E a situação dele ainda é delicada e precisa ser revertida. Porque o que levou a este julgamento é algo grave. Ele não foi flagrado no exame antidoping, mas no processo de realização ele cometeu vários erros que estão nos artigos ali no Código Antidopagem. Quer dizer, ele infringiu o código. Sim. Então vamos ver como isso vai ser analisado por esta corte que ainda está tentando se organizar. E a questão do adiamento, além de tudo, quebra até o planejamento do próprio atleta e do seu staff, né? Porque a gente está falando do jogador que vai ficar sem contrato já no final do ano. Ou seja, já no próximo mês. Nesse mês, eu acho que já pode, né? Já pode, inclusive, assinar pré-contrato. Nesse imbróglio com o Flamengo, depois de tudo que ele fez, enfim, torcida perdoa, não perdoa, voltou, fez gol. Mas assim, até o próprio atleta entender que caminho que ele vai tomar. Os outros clubes que se interessam por ele, também eu acho que tem essa ansiedade de qual que vai ser a vida dele? Que eu vou trazer um Gabigol suspenso, quanto tempo suspenso, ele vai ser absolvido. Então assim, por mais que isso estenda a possibilidade de ele jogar mais pelo Flamengo nesse ano. Atrapalha a vida. E cumprir até... E assim, pelo que as coisas vão, ele vai praticamente cumprir o contrato dele no Flamengo jogando. Bem, na verdade, isso também já pegou ao longo desse ano, né? Antes de sair a suspensão de fato, acho que isso já era algo que vinha dentro desse imbróglio da renovação. Mas se a gente for ver de uma maneira bem lógica, eu acho que pro Gabriel era bom já ter uma decisão até para ele pensar a vida dele. Nesse ponto que você está falando, né, Renato? Se ele tem uma decisão e está livre, ele pode negociar ou com o Flamengo ou com algum clube. E aí já vai conversar com o Flamengo no sentido, fica ou não. E ponto final. Empurrando isso lá para o final do ano, pode ser no final do ano, o que vai acontecer? O Gabigol pode se acertar. O Flamengo vai falar para ele, vamos aguardar. Agora, pode ter uma conversa. Se você for absolvido, vale isso aqui. Se você for condenado, a conversa é outra. Dá para fazer isso com o Gabigol. Tanto o Flamengo como qualquer equipe. É que a punição que ele teve, se ela for mantida, ele teoricamente está impossibilitado de jogar até abril. Ou seja, está muito perto. A questão muito se fala desse novo julgamento e ser uma sentença totalmente diferente. E aí ele tem que... Tanto que muito se falou de ele escolher ir para o CAS é escolher um novo julgamento, que pode ser uma absolvição, como pode ser os 4 anos que ele não pegou, que ele pegou metade. Então tem tudo isso, é algo bem complexo, é importante ele ir para falar, para se defender e tal, mas assim, fica tudo no mesmo, acho que para todo mundo é ruim isso, acho que essa decisão, fora a várzea de fazer o cara ir até lá. Aí é sacanagem, né? Às vezes a gente toma um bolo aqui, perto de casa, já fica bravo. Imagina lá na Suíça. Às vezes acontece isso no futebol brasileiro, né, Renato? Aliás, hoje grandes chances hoje, viu? Todo dia. Grandes chances hoje, pelo que eu tô vendo. Olha aí, ó, tá vendo? Nem as fotos com o figurino arrumadinho no Instagram estão te ajudando, Renato. Ó,
O que fizeram com o Gabigol foi muita sacanagem, cara. Olha só o que os comentaristas do programa Opinião Placar do canal Placar TV falaram sobre isso. Se liga. Vamos lá, notícia. Então, eu tô vendo aqui no site do GE, tá? O adiamento do julgamento do Gabriel lá por conta lá no TAS, né? No CAS, né? Corte Arbitral de Esportes. Ele aconteceu porque houve um pedido da União Federal, ou seja, do controle, da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, tá? Que é um órgão vinculado à União, que não foi informado e, por conta disso, não indicou um árbitro para o julgamento. Como é que funciona esse julgamento do CAS? São 3 árbitros. Um é indicado pela defesa, Gabriel Flamengo. O outro é indicado pela ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Repito, um órgão federal. E o outro pelo CAS, tá? Que é considerado o presidente da mesa, que é quem vai arbitrar tudo lá. Como o CAS não foi... o ABCD. O ABCD não foi notificado devidamente, não indicou o árbitro para o julgamento. Como foi notificado? O caso não notificou a autoridade brasileira? Pois é, ao que tudo indica, foi isso que aconteceu. Então, como não foi indicado, o julgamento foi adiado, tá? Basicamente é isso. Estou vendo aqui mais alguma notícia marcou data. Não, o Gabriel desembarcou hoje de manhã na Suíça. Tá voltando. Tá voltando. Mas marcaram data? Não, muito provavelmente no segundo semestre. Bom, e aí até lá o que acontece? Continuar do jeito que quem queria contratar o Gabriel, como por exemplo o Corinthians, que acabou de falar, você vai contratar? Você não sabe. Segue na expectativa. Hã? Segue na expectativa. É bem ruim pro Gabigol. Pro Gabriel é ruim, pro cara que quer sair do Flamengo, que deixa claro em todas as postagens, movimentos e gestos que ele quer pro Corinthians. Início de agosto fecha a janela, certo? Então, até agosto é preciso solucionar a situação do Gabigol. Exato. Porque se for depois de agosto, também nessa janela... For depois, é isso? Se for... Espaço. Depois de agosto... Se for... Espaço, tá? Se for depois de agosto, Flavinho, a janela já estará fechada. E aí não dá pra fazer nenhum tipo de negócio. Ou alguém arrisca fazer um negócio agora, imaginando o seguinte, não vai dar em nada, né? Que absurdo, hein, cara? Isso eu acho um absurdo, cara. O cara desembarcar na Suíça, gastar dinheiro, ir lá, ficar fora de dia de trabalho pra... Puta, que bagunça. Futebol também. Não, a gente fala que lá fora é mais organizado, mas... Não, mas, cara, essa autoridade brasileira de controle de dopagem, ok, se ela não foi notificada... Mas como assim não foi notificada? Que história estranha. Estranho. E por que ele viajou, então? Gente, que história esquisita, Então, aí já não é um problema do ABCD, né? Não sei, porque lembra quando tinha que ter sido... Eu tô até vendo aqui. Todo o processo, no caso, gera um custo judicial que deve ser dividido entre as partes. Na ocasião, a ABCD, né, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, não pagou sua parte nos custos e perdeu o prazo para a indicação do árbitro. Isso nesse caso aqui, entendeu? Como que é? Repete, a defesa. Então, é a ABCD que não indicou, não é que o caso não foi notificado. O caso não notificou. Exatamente. Então, o caso está muito esquisito. O caso indicou um árbitro para compor a mesa. Ficou definido 2 ingleses e um suíço. O trio concedeu, por unanimidade, o efeito suspensivo para o Gabriel. Isso não é por defeito suspensivo. Sendo defeito suspensivo. O julgamento do mérito, que estava marcado para a sexta-feira, seguiria a mesma dinâmica do julgamento do efeito suspensivo, com os mesmos árbitros. Tá? Em cima disso, a ABCD, junto à União, solicitou o adiamento, alegando que um dos árbitros não foi indicado pela acusação. Porque naquela época do efeito suspensivo, ela já não tinha pago lá as custas, papai não podia. E aí eles resolveram, já vão continuar com esses mesmos árbitros. Aí a ABCD falou assim: não, eu quero. A União, né, pediu o adiamento e o CAS aceitou. Pra mim, Gabriel acabou de ser liberado. Você acha, Faustino? Porque se esse é o interesse, essa é a organização do órgão que contesta justamente a atitude do Gabriel... Não, mas isso daí... É uma tecnicidade. Mas, ô Flavinho, os caras sabem da história. Mas sim, mas ele tá jogando. Mas precisa ele precisa ser jogado. Ele tá jogando. Ok, mas eu tô dizendo que se os caras estão com esse ímpeto, esquecendo porque não fomos notificados. Não se sabe, né? Já tem uma data de julgamento. Pô, o cara vê na imprensa uma data de um julgamento. Pô, ele não mas eu faço outra leitura. Eu ligo no caso. Mas eu faço outra leitura. É uma retaliação da ABCD ao Gabriel. Não tá resolvido até agora. E enquanto não se resolve... Ele fica pendurado. Exatamente. Isso é retaliação. Eu acho que pra ABCD, se ela tem tanta certeza assim de que ela tem embasamento enorme pra uma punição, e se ela quer vê-lo punido, ela já tinha indicado o cara, falou, vamos resolver essa história agora que você vai ser punido. Você vai ser punido. Ninguém tem certeza disso. Né? Ninguém tem certeza, mas me chama muito a atenção. Ele tá pendurado, que o Flavinho falou. E, por exemplo, do Flamengo ele não pode sair. Do Flamengo ele não pode sair. Tudo bem, ele tem um contrato até o final do ano. Na metade do ano, ele poderia assinar um novo contrato, mas com quem que ele vai assinar? Você assinaria?
Não. Não, E ninguém outra assina. coisa, outra coisa que acontece diante disso, o Flamengo perde o Gabriel de graça. O Flamengo perde o Gabriel. O Gabriel... Ninguém vai botar dinheiro agora, Ninguém, esquece. claro que Não, mas se ele for punido, o Flamengo tem o direito, pela lei, de renovar o contrato dele. O retroativo do tempo que ele fica fora. Entendeu? Mas assim, não faria isso. Pra mim, eu tô sentindo que essa história não vai dar em nada. O Gabriel já tomou o susto dele. Eu acho que não vai dar em nada. E enfim, agora é uma questão em que me chama muito a atenção, repito, essa postura do órgão de antidopagem. Porque se o cara vem na mídia, vai na manchete dos principais portais, julgamento é tal dia, e eu não recebi um e-mail do caso, eu vou ligar lá, falou, caso, eu vou mandar e-mail lá, o caso é o seguinte, eu vi aqui que esse julgamento procede, é isso mesmo, eu não recebi nenhum e-mail, você pode me confirmar? É por isso que eu tô falando, Eu entendo a sua leitura, mas eu faço a leitura ao contrário. Eu acho que é uma grande derrota, e o derrotado de hoje tomou o gol, foi o Gabi. O Gabi tomou um gol. Porque ele tá Esse é um puta travado, de um gol contra. exatamente. Acaba com a carreira desse cara, isso daí, nesse momento. Porque assim, é claro, ele não quer mais jogar no Flamengo, gente. Eu sei que é duro pro rubro-negro ouvir isso, mas todos os últimos episódios mostram isso, né? Agora, tinha que definir isso amanhã, ô Flavinho, pro bem ou pro mal, entendeu? Pro cara... Agora, isso é uma notícia que eu peguei do GE, hein, gente? Tá? Isso é uma notícia do GE, eu tô dando olhada em outros sites, não tá em nenhum lugar. No meu ponto de vista, cara, que baita sacanagem fizeram com o Gabigol. Como que a corte arbitral do esporte me apronta uma dessa? Uma falta de profissionalismo, uma falta de consideração, uma falta de informação. Cara, faltou informação, é isso mesmo. Quem era para receber o e-mail avisando do julgamento não recebeu. Que baita sacanagem, né? Coitado do Gabigol com essa. Teve que sair do Brasil, viajar até a Suíça, não sei quantas horas de voo. Chegou lá na expectativa, com o estômago frio, né, cara? Com aquela preocupação, ansiedade tremenda. Não, o seu julgamento, senhor Gabigol, foi adiado. Porque nós aqui nos equivocamos e não avisamos todo mundo que o seu julgamento era no dia 7. Então, vamos remarcar, vamos adiar o seu julgamento. Que amadorismo, hein? E eu achando que era só no Brasil que acontecia esse tipo de coisa. Sacanagem. Tem muita gente achando que isso foi bom para o Gabigol, muita gente achando que foi ruim, porque na próxima votação, no próximo julgamento, no caso, serão outros juízes que irão julgá-lo, né? Porque quem iria julgar o Gabigol agora, no dia 7 de junho, seriam os 3 que absolveram ele, que deram o efeito suspensivo para ele continuar jogando. Esses 3 juízes iriam julgar ele amanhã, no dia 7. E agora a gente não sabe quando será o próximo julgamento e pode ser que sejam outros julgadores, outra arbitragem. Então, cara, isso daí foi ruim para o Gabigol. Eu penso assim, muita gente acha que foi bom porque agora não se sabe quando será o julgamento. Mas e se ele for julgado depois? E se ele for condenado depois? E daí? Foi bom? Então, para o Gabigol era melhor resolver a situação dele agora, cara, porque, ele tem contrato com o Flamengo terminando no fim do ano. Ele tem que decidir a vida dele, a carreira dele, né? O Flamengo agora não vai poder renovar com o Gabigol. Não vai. E o Marcos Braz tinha falado que depois deste julgamento, dependendo do resultado, iria conversar para renovar o contrato do Gabigol. E agora, com isso, não vai. E os clubes interessados nele também não vão contratá-lo, sabendo que o cara corre risco de ser punido por 1 ou 2 anos, né? Quem que vai contratar o Gabigol por uma fortuna nessas condições, correndo o risco de contratar ele e ele ser condenado a 1 ano, a 2 anos? Então a gente não sabe. Foi ruim para o Gabigol, galera, meu ponto de vista. Comente aqui, quero saber o seu, tá bom? Muito obrigado a todos, saudações rubro-negras e fui!